Essa é a nossa primeira aula sobre o tema Ministério ao Senhor. Deus fez grandes promessas em muitas escrituras, que nós não vamos falar sobre isso agora, ou dar os endereços, dar os versículos, os capítulos, mas ele fez grandes avisos e promessas sobre os últimos dias antes da volta de Cristo. Ele falou que vai vir grandes trevas, tribulação, angústia, coisa como nunca houve em toda a história humana. As trevas vão cobrir a terra, vão ser dias terríveis, dias de provas, dias de engano, dias de mentira, muita escuridão. E a gente acredita que esses dias já começaram, os indícios, mas nem chegou perto daquilo que ainda virá antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele também fez uma grande promessa que nesses dias de maior trevas vai haver o maior derramamento do Espírito Santo de toda a história. O começo da profecia de Joel sobre eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne foi no dia de Pentecostes, quando Pedro levantou e falou sobre esse versículo, que é aquilo que estava acontecendo com aqueles 120 no cenáculo, era o cumprimento da profecia de Joel. Só que ele leu o versículo, e ele cita os versículos lá de Joel e diz que vai haver várias outras coisas que também não aconteceram, que é o sol escurecer e o grande e terrível dia do Senhor, e essas coisas não aconteceram. Então nós cremos que esse derramamento do Espírito Santo, numa escala como nunca antes visto, vai ser global, ele vai derramar sobre toda a carne e vai ser o maior avivamento da história, e que, como Atos dos Apóstolos, fala Atos dos Apóstolos, mas na verdade era Atos do Espírito Santo que coordenava, que era o agente executivo, e isso é uma coisa tremenda. Então, para isso, tem que haver mudanças de paradigmas na igreja, nas nossas igrejas do Ticum Brasil, nas igrejas que estão querendo se preparar para a volta de Cristo. Tem que mudar muitos paradigmas. Sabe por quê? Porque se tirar o Espírito Santo das igrejas, 99% das reuniões, dos projetos, de como se conduz, vai continuar normal. O Espírito Santo não vai fazer falta. Algumas horas as pessoas falam, eu senti um arrepio, eu senti alguma coisa e tal. Muitas vezes nem é o Espírito Santo, muitas vezes é só o ânimo, só a coisa da alma mesmo. Pouca coisa do Espírito Santo, infelizmente, poucos dons do Espírito Santo. Eu não estou falando só sobre reuniões grandes, eventos. Eu estou falando sobre até reuniões nas casas. Falta os dons do Espírito Santo, falta ouvir o Espírito Santo. Nós lembramos em Atos que Filipe estava num grande avivamento em Samaria e ele foi falado pelo Espírito Santo para largar tudo e ir para o deserto. É uma loucura sair de um avivamento e ir para o deserto. Mas ele foi, e lá tinha o eunuco etíope voltando para sua terra e era para ser um mensageiro do evangelho. E Filipe acabou batizando ele no caminho. E depois Filipe foi arrebatado, não precisou de avião, nem de ônibus, nem de nada. Ele foi arrebatado, terminou em Cesareia. E nós vemos assim muitíssimos exemplos da atuação do Espírito Santo que mandava na igreja. Os apóstolos eram um fundamento humano, mas o agente mesmo, aquele que realmente é CEO da igreja, era o Espírito Santo. E se o Espírito Santo vai ser derramado em nossos dias, de uma forma como nunca antes, nós precisamos de mudar muitos paradigmas. E isso é muito importante, nós entendermos o papel do Espírito Santo. Então, para esse curso, eu queria indicar para você, como leitura inicial, um livreto do meu irmão Christopher Walker, que tem o título Ministério ao Senhor. Ele dá uma base sobre isso no Velho Testamento e no Novo Testamento. É um livreto curto, mas muito fundamental para você entender a base bíblica do Ministério ao Senhor, que não é o que nós vamos nos enfatizar nesse curso. Então você precisa adquirir esse livreto e também ler e estudar e entender. Temos também na loja, no site da Impacto Publicações, tem um link para a biblioteca. Nessa biblioteca tem todas as edições da revista Impacto, mais de 70 edições. Tem as capas e tem as matérias, e tudo de graça. Você pode acessar, você pode copiar,
você pode ler, você pode estudar. Muito importante. Eu quero indicar para você também uma edição especial. É a edição para você procurar lá na biblioteca, você vai procurar ano 3, número 17, com o título Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? E tem outro aqui do ano 8, edição 48, que é escrito Devolvendo a Igreja ao seu dono. Essas edições são muito importantes e, como eu disse, você encontra na seção Biblioteca, Revista Impacto, no site Impacto Publicações. Essas são matérias que eu gostaria muito que você lesse, que você meditasse, porque vai te dar um fundamento muito grande para esse curso sobre ministério ao Senhor. Então, o primeiro ponto que nós abordamos aqui é sobre a promessa de grandes trevas e grande derramamento do Espírito. Avivamento poderoso, mundial, global, para todas as nações e para toda a raça humana, desde as crianças até os velhos, desde os servos e as servas, tudo que Deus prometeu. É um grande derramamento do Espírito Santo, algo como nunca antes visto. O século XX foi um século de grande derramamento do Espírito Santo, mas também foi de grandes escândalos e desequilíbrio no uso dos dons e escândalos com ministérios fortes de cura e de muitas coisas. Mas o século XXI, acreditamos que estamos aproximando cada vez mais da volta de Cristo, será um ano, esse século XXI será décadas talvez, não sei, de um mover do Espírito Santo como nunca antes. E em Atos foi assim, grande perseguição, sofrimento, martírio, mas grande crescimento da igreja e mover de Deus na igreja. E nós então precisamos nos preparar para isso. E então, dentro desse ponto, desse primeiro ponto, estou dizendo que nós precisamos mudar alguns paradigmas da maneira que a gente conduz a igreja. E isso não está sendo feito. Eu estou incluindo nossas igrejas aqui em Jundiaí, Montemor, por aí. Nós não temos assim modelos para copiar. Estou falando sobre algo profético, algo que Deus quer fazer. E nós temos que estar abertos em nossas mentes para mudanças de paradigmas. Porque muitas coisas que as igrejas fazem, até nossas igrejas fazem, é cópia do que outras igrejas fazem e fazemos as mesmas coisas. E precisamos estar abertos para mudanças de paradigmas. E o assunto, esse tema de ministério ao Senhor, é fundamental para isso. Você precisa entender o que é ministério ao Senhor e colocar isso em prática na sua igreja, senão tudo vai continuar do mesmo jeito que sempre foi. Agora vamos para o ponto número 2. Para o Espírito Santo aparecer mais na direção da igreja e fazer sua obra especial, que é diferente e maior do que aquilo que Jesus poderia fazer pessoalmente, precisamos dar espaço para Ele. Por isso que eu falo mudança de paradigma, é que o Espírito Santo, se não tiver espaço, ele não vai agir mais do que está agindo agora. Nós precisamos dar espaço. Mas eu disse uma coisa meio escandalosa, talvez, para você. Aquilo que o próprio Jesus, Deus encarnado na carne, não poderia fazer, ele disse que o Espírito Santo pode fazer. Não é que o Espírito Santo seja maior que Jesus, maior que o Pai. Não. Jesus não é maior que o Pai e o Espírito Santo não é maior que Jesus. Mas Jesus veio numa missão. E veja bem o que ele fala em João capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, no caso Jesus, e estará em vós, o Espírito Santo. Então aí está identificando as duas pessoas da Trindade como sendo um só, de tão unido. Ele habita convosco, Jesus, e estará em vós, o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos. Jesus não vai deixar os órfãos, mas vai embora, então vai deixar órfãos. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Como que ele voltará? Na pessoa do Espírito Santo. Aí ele vai lá embaixo, no versículo 25 do capítulo 14 de João, do mesmo capítulo, e ele diz: essas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então ele fala assim, eu tenho falado, mas o que eu tenho falado não é suficiente. Ele está falando,
O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, até como a gente deve se comportar no século 21. Tem muita coisa que Jesus não falou porque não tinha avião, não tinha cigarro, não tinha uma série de coisas que nós temos, entendeu? Então, assim, nós precisamos entender ministério apostólico, ministério de pastores e como lidar com as culturas diversas e como agir diante da internet, diante de smartphones, diante de tanta coisa que não tinha no tempo de Jesus. E ele falou, não, o Espírito Santo vai vir, vai se ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, que está escrito na Bíblia. E que depois deu origem às epístolas, que fazem parte do Novo Testamento, que os apóstolos, muitos anos depois, e mesmo os evangelhos, foram escritos, alguns deles, muitos anos depois, o Espírito Santo lembrou eles e eles escreveram, e nós temos o Novo Testamento inspirado pelo Espírito Santo, e ele fez eles lembrarem das palavras de Jesus. E hoje a gente não pode ter só o Espírito Santo, a gente precisa ter a Bíblia e a palavra escrita, que faz muita falta se a gente não unir as duas coisas. O capítulo 16, que ainda é o discurso de Jesus antes de partir para os discípulos, no capítulo 16 de João, no versículo 4, ele diz, tenho-vos dito essas coisas, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vos tinha dito. Não vos disse desde o princípio que estava convosco. Agora, porém, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque eu vos disse isso, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade. Olha que versículo poderoso. Convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vos enviarei. Compreendeu que o Espírito Santo, nesse caso, Jesus está dizendo que é maior do que ele, é mais eficiente que ele, é mais diferente que ele. Ele está dizendo, vocês não podem ficar tristes que eu vou embora, porque se eu ficar aqui, vocês vão ficar olhando para mim. E não vai ser espalhado na terra toda, e não vai ter essa memória santificada, não vai ter uma coisa interna. Vocês precisam ter o Espírito Santo dentro de vocês. Vocês precisam me ter dentro de vocês. Isso, como eu não consigo ficar dentro de vocês, mas o Espírito Santo consegue. Então ele está dizendo, importa, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vos enviarei. E aí ele diz mais à frente aqui nesse mesmo capítulo, no versículo 12 do capítulo 16 de João, ele diz, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Como nós vamos navegar nos últimos dias, antes da volta de Cristo? Como nós vamos saber suportar as perseguições? Como que nós vamos saber como conduzir a igreja? Como nós vamos saber quais projetos nós devemos fazer e quais não devemos fazer? É perda de tempo. Como vamos não entreter as pessoas, mas orientar as pessoas para fazerem coisas que vão fazer diferença nos dias que virão sem o Espírito Santo? Ele vos dirá as coisas vindouras, vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que eu vos disse que ele recebendo do que é meu, vos anunciará. Então o Espírito Santo é que traz para nós coisas que originaram no Pai e que o Pai deu tudo para o Filho e o Filho transmite a nós pelo Espírito Santo. E veja bem, se nós ficarmos contentes com a maneira que a igreja está sendo conduzida hoje e não dermos espaço e não mudarmos paradigmas, o Espírito Santo não vai agir mais do que está agindo. Porque uma coisa muito forte sobre o Espírito Santo, que até acho que talvez nessa revista que eu falei, da revista IPAC, Quem é o Espírito Santo, você vai ver várias matérias que falam sobre isso, e a gente está pensando de até publicar outros livros sobre o Espírito Santo, porque eu acho que é uma ênfase muito grande de nós entendermos a pessoa do Espírito Santo, entendermos o privilégio que nós temos de ter o Espírito Santo em nós e a confusão que nós temos da nossa alma, dos nossos pensamentos, confundindo como se fosse o Espírito Santo. E não é. Né? Nós temos que entender essa diferença, nós temos que começar a entender isso como líderes e passar essa compreensão para a igreja, para todos os membros. Nós precisamos dar espaço para o Espírito Santo.
Qual a figura bíblica do Espírito Santo? Tem muitas figuras dele, como fogo, como água, várias figuras sobre ele, mas quando desceu sobre o Espírito Santo sobre Jesus, ele veio como pomba. E pomba é muito arisca. Você pode assustar ele facilmente. E isso que é o grande segredo sobre o Espírito Santo. Se você não der espaço, se você não der silêncio, se você não depender dele, se você não for fraco, aceitar sua fraqueza e não falar, não, pode deixar que eu me viro. Se você falar, pode deixar que eu me viro, ele vai deixar você se virar, até você cansar e falar assim, não, esses anos todo dia trabalhando e não resolveu nada, eu desisto. Aí o Espírito Santo começa a chegar. Aí ele começa a fazer coisas que nós não poderíamos fazer. Tem um outro livreto que eu gostaria de que você adquirisse e lesse, do Red Kelly, que está escrito para onde, o título, né? Para onde Deus está levando a igreja. Vou ler só um trechinho dele para você, que é impressionante aqui. Ele está falando sobre os últimos dias, sobre a preparação para esses últimos dias. E ele tem um título aqui na página 12 desse livreto, Santo Esgotamento antes da Plenitude. Diante de tudo isso, o que falta para a igreja, para que a igreja atinja sua plena estatura escatológica antes que essa era presente se encerre e dê lugar à glória milenar? Falta uma transformação final que exigirá um poder nada inferior àquele que cobriu Maria com a sombra do Altíssimo. Lucas 1:35. Ele está dizendo aqui a mesma coisa que eu digo no meu livreto, A Encarnação de Deus na Igreja. Deus quer se manifestar ao mundo nesses últimos dias e ele escolheu o corpo de Cristo para se manifestar. Quando ele desceu, o poder do Altíssimo cobriu Maria, ele encarnou em Maria e quando Jesus nasceu, ele era a encarnação de Deus. Nos últimos dias, isso não vai acontecer de novo em uma pessoa. Isso vai acontecer no corpo de Cristo, a igreja. Então vai descer o Espírito Santo sobre o poder do Altíssimo, vai descer sobre a igreja e vai encarnar na igreja uma realidade da vida de Deus como nunca houve. Mas ele está dizendo, como é que isso vai acontecer? Como isso vai... Ele falou, o corpo santo que será concebido na igreja será tão sagrado, gerado sem a ajuda de mãos humanas, quanto aquele ente santo que foi concebido no ventre de Maria, ou seja, a semente da mulher, a encarnação da palavra do Espírito. Sabemos também que a ação desse poder exigirá, presta muita atenção, uma humildade de fé divinamente gerada em nós, que só é possível quando nossa força humana é totalmente esgotada. Deus é capaz de levar a igreja a esse santo esgotamento. O título é Santo Esgotamento antes da Plenitude. Isso é o que eu estou querendo dizer sobre dar espaço para o Espírito Santo. Enquanto nós confiamos em nossas ideias, enquanto nós achamos que dá se virar bem sem uma orientação do Espírito Santo, ele vai ficar como o cavalheiro que é, como a pomba que é. Ele vai ficar ali no canto, esperando. Um outro exemplo bíblico sobre isso é sobre aquela experiência de Elias, que ele viu o fogo e o terremoto e o vento e disse que Deus não estava em nenhuma dessas coisas. Depois ele ouviu uma voz mansa e suave e ele saiu. Isso é Deus. Então nós precisamos entender que para o Espírito Santo operar na igreja e mudar a igreja para ser aquilo que é necessário para enfrentar as trevas e as mentiras de Satanás e todo o engano que está cobrindo a terra, nós precisamos mudar paradigmas na igreja. E um desses exercícios é o ministério ao Senhor. É uma reunião, é uma disciplina coletiva de dar espaço para o Espírito Santo e permitir que ele coletivamente, não através do líder só, não através de uma elite na igreja só, não, através de irmãos e irmãs praticando a disciplina de ouvir o Espírito Santo em conjunto. Isso é difícil. Ouvir a Deus sozinho já é difícil. A nossa mente voa para orar sozinho e não ter nada na frente. O homem teve uma dificuldade muito grande de não ter imagem, não ter nada, Deus é invisível e só falar com, assim, aparentemente está falando com nada. A mente voa e não tem ninguém cobrando e se você não chegar na hora certa, ninguém vai falar nada. Mas Deus é tremendo e maravilhoso, devia honrar Ele, mas não está visível, então a gente não ameaça a gente, não tem nada. Então orar sozinho já é difícil. Agora imagina orar juntos, prestando atenção na oração dos outros. Isso é mais difícil, porque o ser humano é basicamente egoísta. Ele gosta de ouvir a voz própria dele. Você pode ver em qualquer recreio, qualquer
intervalo na escola ou na igreja, é um balbúrdio, é todo mundo. Você fala assim, tem alguém escutando? Porque todo mundo está falando ao mesmo tempo. Você ouve ao mesmo tempo. Será que tem alguém escutando? Porque era barulheiro. O homem gosta de falar, ele não gosta de ouvir. E ministério ao Senhor não é só orar sozinho, ouvir a voz de Deus sozinho, é ouvir a voz do Espírito Santo em conjunto. E é sobre isso que nós vamos continuar falando nesse curso sobre o ministério ao Senhor.